Você sabe o que é doença celíaca? Conhece algum amigo ou parente que tenha? Se você não sabe, preste muita atenção nesse vídeo produzido por alunos do grupo 4 da turma 72B. A doença celíaca é uma doença autoimune. Mas o que é uma doença autoimune? Antes de entender o que é autoimunidade, precisamos entender o que é sistema imunológico. Todo mundo apresenta o sistema imunológico ou sistema de defesa, que protege nosso corpo contra bactérias e vírus que podem nos prejudicar. Quando o sistema de defesa ataca o próprio corpo, isso se chama doença autoimune. Na doença celíaca, nosso sistema imune ataca o próprio corpo em decorrência da presença de glúten no intestino. Segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos no Brasil, essa doença afeta cerca de 2 milhões de brasileiros. A incidência, que significa o número de casos novos da doença, é estimada em 1 a cada 214 habitantes na cidade de São Paulo e 1 a cada 681 habitantes na cidade de Brasília. Isso mostra a importância dessa doença no Brasil. Mas afinal de contas, o que é glúten? O glúten nada mais é do que uma substância feita por duas proteínas, que a gente chama de gliadina e de glutenina. Estão presentes em vários alimentos, como pão, a farinha, a cerveja e vários outros. E como decorre a doença celíaca? Sempre que nos alimentamos, esse alimento passa por diversas partes do nosso corpo. Uma delas é o intestino, que é onde existem células específicas que têm a responsabilidade de absorver esse alimento ingerido. Além de absorver a comida, como já mencionamos, o intestino também funciona como uma barreira protetora contra coisas estranhas para o nosso corpo, como os vírus e as bactérias. O problema da doença celíaca é que nosso organismo reconhece o glúten como agente estranho. E assim, quando nos alimentamos de biscoito, pizza e salgadinhos, que são alimentos que contêm glúten, nosso corpo ativa o sistema imune contra ele. Por que isso é ruim? Bem, isso é ruim porque na tentativa de eliminar o glúten, nosso corpo produz substâncias que a gente chama de citocinas. Elas são responsáveis por atrair células do sistema imune, como os macrófagos e os linfócitos, que vão destruir o glúten que está sendo absorvido. O problema disso é que as células acabam destruindo também o nosso intestino. Isso é muito ruim porque a gente não consegue mais absorver os nutrientes de forma eficiente. Nessa situação, aparecem sintomas típicos da doença como diarreia, perda de peso, atraso no crescimento, irritabilidade, dor no abdômen, entre outros. Mas o que causa a doença celíaca? Bem, não existe uma causa única para a doença celíaca. Os especialistas afirmam que a genética e a herança familiar, ser portador de outra doença autoimune e fatores ambientais como a ingestão recorrente de glúten contribuem para o aparecimento da doença. Como é feito o tratamento? Uma dieta sem glúten é vital e é a parte mais importante da terapia. Os pacientes celíacos devem ser avaliados por uma equipe multidisciplinar que inclui um pediatra, um gastroenterologista, um clínico geral, um psicólogo e um nutricionista. Existe uma sugestão para a dieta do celíaco? Sim, não consumir leite maltado, molho de fabricação desconhecida, cachorro quente, presuntos de fabricação desconhecida, cervejas, maltes, entre vários outros produtos. Também pode-se remover completamente pães, biscoitos, doces de farinha de trigo, massas, pizzas, entre outros produtos. Depois do início do tratamento, quando ocorrem as mudanças? Após uma semana do início do tratamento, já é notável as modificações da sintomatologia. A melhora do humor e do apetite é seguida por uma diminuição da diarreia. Entretanto, pacientes mais velhos e muito doentes demoram mais para reagir. Nota-se que a dieta correta permite a diminuição de sintomas gastrointestinais e a perda de nutrientes, assim favorecendo a recuperação e a integridade do intestino. Se não fizer a dieta, o que ocorre? Se o paciente não fizer a dieta restrita ao glúten, isso pode acarretar a deficiência de vitaminas e minerais, o desequilíbrio eletrolítico, anemia, linfomas malignos e outros cânceres. As nossas considerações finais são: a intolerância ao glúten deve ser resolvida por meio da dieta. Sendo assim, é fundamental o acompanhamento ao nutricionista e médico para que o paciente celíaco seja orientado sobre as suas restrições ao glúten. Esse vídeo foi produzido por Bárbara Eloar, Gustavo Rian, Hugo Antônio, Isabela Ferreira e João Henrique Guzmão.